Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos um pouco sobre a análise e a produção de sinopses e também sobre a contação de histórias. Vamos lá então. A sinopse, ela é um gênero textual que tem por objetivo a descrição dos principais aspectos de uma determinada obra ou de um objeto cultural. Geralmente ela é produzida em relação a livros, mas pode ser sobre uma música, um filme, uma exposição de arte, etc. É um texto de cunho expositivo, ou seja, ele é objetivo, no qual não há juízos de valor, mas sim juízos de fato, ou seja, não se expressa diretamente a opinião, mas sim se faz uma análise daquilo do conteúdo em si que aquela obra apresenta. Então eu não vou emitir o meu ponto de vista, mas vou buscar artifícios do conteúdo que a obra apresenta para colocar no meu texto, certo? É importante ressaltar que a sinopse ela ajuda na escolha de um livro, de um filme, de uma música, de um espetáculo, etc. É por meio dela que eu vou selecionar se eu vou querer consumir ou não determinado objeto cultural. No que se refere à sinopse e à sua estrutura, nós temos alguns elementos que valem a pena ser destacados. Primeiramente, toda sinopse ela apresenta um título, e esse título é importante que ele seja criativo, para que você já chame a atenção do leitor pelo título, ok? Além disso, ela precisa ter associação de informações, contextualização da obra, ou seja, aqui eu posso falar a obra se refere a quê, qual é o assunto, né? Qual é a temática, quais são os personagens, onde que eles vivem, qual o tempo, quando que ela foi produzida, quem produziu. Então eu posso tentar pegar alguns aspectos de modo mais geral. Se eu falar, por exemplo, que a obra ela vendeu mais de 1 milhão de exemplares em um período de tempo, eu posso talvez te convencer a ler, porque você vai julgar que aquela obra seja muito boa. Então são elementos que eu preciso juntar, por isso que a sinopse, mesmo ela não trazendo opiniões, ela acaba buscando elementos, fatos, dados, que vão trazer aspectos positivos ou negativos para aquele livro. Se eu falar que muitos exemplares foram vendidos, eu mesmo não dando minha opinião, eu acabo apresentando que aquele livro é bom, aquela obra é boa, é positiva, certo? A linguagem da sinopse deve ser impessoal, ou seja, escrita em terceira pessoa, de acordo com a norma padrão. Existem casos em que a norma coloquial é utilizada, dependendo do público, como um público mais jovem, né, em que pode ter gírias, etc. Mas a linguagem padrão é a mais comum. E também a utilização de frases curtas com verbos no presente. São elementos estes que fazem parte da estrutura da sinopse. Além disso, é importante que eu tenha um tom adequado ao tema a ser abordado e ao veículo de informação. Ou seja, diferente de produzir uma sinopse para ir atrás ou na capa de um livro, na quarta capa, como a gente havia estudado nas últimas aulas, ou produzir uma sinopse para eu colocar, por exemplo, numa página do Facebook. Então são suportes diferentes, a quantidade de palavras é diferente, né? O tamanho, etc. Às vezes até mesmo o linguajar utilizado pode ser que tenha alguma variação. Aqui só para ressaltar, né, a gente falou que a sinopse era um texto expositivo. O texto expositivo é aquele que tem como finalidade transmitir informações. Além da sinopse, aqui você tem outros exemplos de textos informativos, como o verbete de dicionário, entrevista, relato científico, etc. Ok? Além da sinopse, nós temos um gênero que se aproxima um pouquinho a ela, que é a resenha. Tanto a sinopse quanto a resenha tratam de um objeto cultural. Aqui tem uma grande diferença entre os dois. A sinopse ela costuma ser feita, ou eu costumo procurar antes de ler uma obra. Então eu quero escolher uma obra, eu vou ler a sinopse, vou ler para ver do que ela trata, quem é o autor e descobrir alguns elementos antecipadamente sobre aquela produção.
A resenha é uma avaliação que eu posso fazer depois da leitura, depois de assistir um espetáculo, depois de ouvir uma música, certo? A resenha, ela trabalha com juízos de valor, ou seja, opinião, análise aprofundada, é um texto mais subjetivo que tem o meu ponto de vista. A sinopse, ela trabalha com juízos de fato, ou seja, ela traz informações. Ela vai unir informações muitas vezes positivas ou negativas, mas não é o ponto de vista de quem está escrevendo a sinopse que está ali sendo apresentado, certo? É apenas uma coleta de dados em relação àquela determinada produção. Além da sinopse, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a contação de histórias. A contação de histórias nada mais é do que uma forma, né, de manifestação artística. E essa manifestação possibilitou que muitas coisas fossem passadas de geração para geração. Há muitos anos nós não tínhamos a possibilidade de escrever. Então a tradição oral fez com que a história fosse preservada ao longo dos anos. Além de tudo isso, é uma forma também muito interessante de propagar o interesse pela leitura, que é algo extremamente importante. A gente pode analisar desde de crianças, nós sempre ouvimos histórias em casa, no pré-escola, né? Nos primeiros anos da educação, a gente trabalha muito com essa contação de histórias para incentivar o gosto pela leitura. O livro de vocês apresenta alguns mecanismos que constituem a leitura de um texto, para a gente dar uma analisada a partir de agora. O primeiro mecanismo é a observação. Quando eu olho, analiso, né, uma obra, então a minha leitura ela já começa com um aspecto da observação. Olho as informações internas e externas de um texto, posso analisar a estruturação daquele texto, etc. Depois da observação, vem a questão da análise. Relacionar as partes do texto, entender os sentidos, relacionar as ilustrações com o conteúdo escrito, etc. Então eu observo, eu analiso, eu posso comparar dois textos, tentar identificar semelhanças ou diferenças entre eles. Além disso, eu posso trabalhar com a memorização para tentar lembrar de coisas relacionadas àquele texto, como datas. Se eu fizer um texto sobre a Segunda Guerra, eu vou relacionar com o período em que ela ocorreu, por exemplo. Então, às vezes eu consigo fazer essa memorização relacionando o que está escrito num texto com um fator histórico, né? Com algum movimento, com algum elemento cultural que pode estar relacionado, com alguma religião, com alguma apresentação de alguma característica de uma determinada região, etc. Então eu também leio acionando o mecanismo da memorização. Nós trabalhamos com a dedução também, que é tentar chegar numa conclusão, tentar entender o porquê de uma determinada situação. E também a interpretação. Interpretação é a junção de todos os outros mecanismos. Então, quando eu junto a observação, a análise, uma comparação, memorização, dedução, eu chego na interpretação. Por isso, quando eu entrego um texto para vocês, eu falo que é para interpretar. Ou seja, eu tenho que analisar todos os aspectos possíveis relacionados àquele texto. Esses elementos são importantes para que a gente consiga compreender o sentido global do texto. Tá certo? Aqui vale destacar, né, que quando eu vou trabalhar com a contação de histórias, que é o nosso objeto de estudo, eu preciso fazer primeiramente a interpretação, porque é por meio da minha interpretação que eu vou elaborar a minha contação de histórias. A minha contação de histórias, ela surge da minha interpretação, e existem alguns elementos que ajudam, que possibilitam que a minha contação seja bem feita. Quais são esses elementos? A questão de prender a atenção do público, né, com o uso de imagens, com sons, com alguns objetos. A linguagem corporal faz muita diferença eu contar uma história completamente parado ou gesticulando. O ambiente em que eu estou utilizando para fazer a contação de histórias. A pronúncia correta das palavras, o volume, o meu tom de voz, né? Fazer com que o outro sinta as emoções que os personagens estão sentindo ou que eu senti ao fazer a interpretação daquele determinado texto. É importante também que eu faça a identificação da plateia, que identifique a plateia com os personagens, certo?
fazer com que a plateia sinta curiosidade por aquele personagem, tenha uma afinidade, goste dele, queira saber como é que vai ser o final, como é que vai ser o desfecho. Então, envolver a plateia com a história e com os personagens. E fazer com que, consequentemente, o meu leitor seja interessado. Que ele busque talvez mais a partir daquele momento. Que ele veja a leitura e a própria contação de histórias como algo prazeroso, benéfico e que para ele seja produtivo. No livro de vocês, além de todas essas características, esses elementos da contação de história e do processo de leitura, aparece o Para Ir Além, que comenta um pouquinho sobre a contação de histórias, né? Que ela era muito voltada para a questão infantil, que ela é ligada, né, aos aspectos culturais, que as histórias fizeram com que muitas coisas se perpetuassem ao longo dos anos. Então, indico como leitura para vocês esse box Para Ir Além, que fala um pouquinho da contação de histórias. Para finalizar nossa aula, eu queria ressaltar que uma figura de uma pessoa muito importante para a tradição oral, para a contação de histórias, que é a figura do griot. O griot, ele é o guardião da memória de um povo. Aqui tem um trechinho que eu gostaria de mencionar com vocês. Na África Ocidental, os portadores dos saberes históricos e culturais de uma comunidade ou de um povo são chamados de griots. Eles são contadores tradicionais de história, que transmitem todo o seu conhecimento oralmente, fazendo com que isso perdure pelas diferentes gerações, ao conectar o passado com o presente e o futuro. Então, vale destacar, a figura do griot como uma importante imagem dentro do campo da contação de histórias. Ele é o principal representante da contação de histórias. É o primeiro elemento que deveria vir à nossa mente quando nós pensamos na contação de história e na tradição oral. Então, alunos do 9º ano, nós vimos hoje um pouco sobre a produção e a avaliação de sinopses, né? A constituição do gênero e tudo mais, e um pouco sobre a contação de história, sobre a leitura de um texto, sobre a necessidade de fazer uma interpretação para depois conseguir fazer essa boa contação de histórias. E finalizamos ressaltando a importância da figura do griot para a transmissão da cultura oral, da tradição oral, que chegou naquilo que a gente conhece hoje como a contação de histórias. Espero que vocês tenham entendido. Para qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até mais.